Bom dia! Bom dia, Paula. Bom dia, Julia. Desculpa, eu tô com o meu telefone bem agora no comecinho da aula, eu precisava atender, por isso que teve um pequeno atraso, me desculpe. Ah, muito bem. Espero que vocês gostem de rock, né? Todo dia vocês vão escutar rock comigo e se vocês não gostarem não vai ser tão legal assim. Ah, muito bem. Como é que foram de semana? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Só mudar minhas telas aqui, que senão eu não consigo ver vocês e ver o slide e ver o que vocês comentam. Acho que agora tá certo. Uhum. Muito bem. Então, hoje damos início ao nosso segundo módulo, né? É o segundo módulo? É o segundo módulo, né? O segundo módulo já inicia hoje. E esse módulo vai até o dia 2/8, né? Então, ele... 2/8. Esse módulo ele tá com umas datas meio estranhas, né? Se tiver certo o meu cronograma, aqui depois eu confiro. Mas é para ser 2/8. E eu acho que tá certo o meu cronograma. Porque eu copiei lá do professor Luiz Fernando o horário que ele passou para mim. Então, nós teremos uma sequência de aulas, depois a gente finaliza lá no mês 8 só. Temos um intervalinho. Ah, eu ainda não corrigi as atividades que vocês postaram lá do primeiro módulo. Tem que colocar mais uma atividade ainda no primeiro módulo, por acúmulo de coisas, né? Então, teve outras disciplinas, eu dou aula na pós-graduação também, e tá muita coisa, né, acumulada, sempre com prazo um pouco antes, né? Então eu vou dando conta das coisas assim conforme vão tendo os prazos, né? Mas a Simone, por exemplo, né, me mandou e me perguntou se tinha chegado a atividade. Vão mandando, vão salvando lá que as coisas ficam lá, né? Eu preciso me organizar um pouco mais aqui para conseguir dar conta de tudo, mas logo eu corrijo. Dadas as notas iniciais, a gente dá sequência hoje no nosso conteúdo. E o nosso conteúdo nas aulas anteriores, a gente começou vendo lá atrás, lá sobre antecedentes disso, visão um pouco romântica, as principais leis. Entramos lá nos conceitos da François Chouai, lá na figura historial, museal, etc. Depois vimos a dimensão do patrimônio para o turismo, a gente veio evoluindo isso, né, até a questão do porquê disso, né? A gente falou sobre os dois templos lá no Egito, lá, né? Abu Simbel, principalmente, né? Que ter a represa ia ficar inundado, então foi fatiado todo aquele local e foi, né, deslocado para outro. E com base né, justamente nesse deslocamento, a gente viu alguns conceitos bem importantes que eu falei para vocês na última aula, que era a preservação, né? Falei a diferença entre preservar e conservar, a questão do restauro, o deslocamento, réplica, reconstrução e reutilização. Esse foi o nosso último slide, inclusive, né? Falei sobre a reutilização de presídios, né? E o exemplo era da Lapa, aqui no Paraná, bem do ladinho de nós aqui, né? Que era um antigo presídio, uma antiga cadeia, e hoje é um museu, o Museu das Armas, né? Dado todo esse retrospecto super rápido, né, os slides estão lá, as aulas estão gravadas, a gente inicia hoje um novo tema, né, que é chamado de tombamento. O tombamento, por si só, ele, na visão geral assim, da população, ele não é visto com tão bons olhos assim. As pessoas têm na cabeça, assim, tem como pressuposto que o tombamento é algo negativo para elas, algo que não faz bem. E por terem esse pensamento errado, né, sobre o tombamento, por não entenderem, né, o que é o processo de tombamento, a gente acaba perdendo muita coisa. Aqui em Ponta Grossa, há muito tempo atrás, isso, muito tempo, né, vamos colocar aí pelo menos 15 anos, a gente não tinha nem nascido ainda. É, Tinha um prédio ali na Rua 15, né, para quem é daqui, para quem está se habituando, na Rua 15 de Novembro, que é a rua que tem um monte de cartórios e tudo mais, a rua que tem o Botiquinha, o Cine Teatro Ópera. Numa das quadras, numa esquina, tinha um casarão antigo, muito lindo, assim, esteticamente, né, pelo menos por fora, eu nunca cheguei a entrar, né, ele sempre esteve fechado. Que era, acho que uma bombonière, era algo assim. E aí fecha essa bombonière, o prédio fica parado por um tempo, e nesse meio tempo o município propõe que aquele prédio seja tombado, né? Principalmente pelos seus valores arquitetônicos. E o dono era contrário, né? O proprietário ou os proprietários eram contrários a esse processo.
E não queriam, eram contra, né? Só que um processo de tombamento, quando ele inicia, como a gente vai ver agora, a partir do momento que alguém impede o tombamento de alguma coisa, esse bem ele já fica protegido de cara, assim. Então a gente pediu para tombar o prédio da UEPG, por exemplo. A partir do momento que chegou o processo, né, lá na Secretaria de Cultura aqui do Paraná, ele já fica protegido, né? Que é uma forma de tentar inibir que aconteça alguma coisa com esse prédio. Então, ele sendo ou não tombado no final desse processo, ele fica protegido durante esse tempo, pelo menos. Só que isso, na verdade, acaba não tendo o impacto que deveria ter. Né? Geralmente, quando o proprietário que é contrário à ação do tombamento recebe, né, uma carta, né, recebe um documento explicando que o imóvel dele foi pedido o seu tombamento e o processo será iniciado, geralmente ele já é contrário né, na primeira linha e por vezes, acontece muito desse prédio ser destruído antes do processo de tombamento sequer, né, ter um fim. Né? E foi algo muito similar com isso que aconteceu nessa casa que eu comentei com vocês. Então, um belo dia lá, na verdade, uma bela noite, né? Do nada, pega fogo a casa. Né? Pegou fogo, né, aquilo, né, se destruiu. Então, esse geralmente é o que acontece, né, quando as pessoas são contrárias ao tombamento. Aí elas vão alegar N motivos, né? Geralmente os motivos são muito fúteis, assim, tipo, basicamente a pessoa não quer, né? Então ela começa a alegar coisas que não fazem muito sentido. Hoje, no lugar desse prédio, que ao menos por fora ele era maravilhoso, tem um estacionamento, né? Então não tem nada, né? Tem um terreno vazio. Então é muito triste, né? Porque todo o conjunto paisagístico daquele local, né? Toda, né, a sequência né, de prédios históricos, né, com uma arquitetura diferenciada de toda uma rua, né, que é muito mais importante do que um prédio isolado só, né, toda uma rua bem bonita, né, a paisagem da rua era super harmônica, né, quebra essa paisagem com um terreno vazio no meio cheio de carros estacionados. Vai acontecer bastante disso, né, vocês vão perceber que isso acontece bastante. Vamos lá, né? Dado todas essas, começando pelos exemplos, ao invés da teoria, né? O que é o tombamento? O que significa tombar? O que é isso? Basicamente, né, de uma forma bem sucinta, assim, bem direta, é fazer o registro desse patrimônio, seja ele móvel ou imóvel, né, seja ele um prédio ou uma fotografia, por exemplo, em livros específicos. Né? Esses livros são chamados livros do tombo, daí vem o nome tombamento. Basicamente é isso, né? É muito simples o processo todo. Né? Hoje, né, o tombamento ele é um ato administrativo, né, o poder público vai decidir sim ou não, na verdade é o poder público somado né, com a sociedade. Ele é realizado, né, então, para quem vocês vão pedir o tombamento? Né? Como é que eu inicio tudo isso? Vocês vão pedir para o poder público, né? Que aqui no Paraná, especificamente, é a Secretaria de Estado da Educação e Cultura, não sei se ainda é esse termo, porque muda o governo, mudam as secretarias, e o CPC é algo como Comissão do Patrimônio Cultural, Comitê do Patrimônio Cultural, algo nessa linha, a sigla CPC. E o objetivo disso é preservar, né, cuidar daquele espaço através de uma lei, então, assim, impõe uma lei sobre aquilo, né, bens que têm um valor histórico, valor cultural, valor arquitetônico, valor ambiental para a população, né, isso, né, com um objetivo maior para que ele não seja destruído, não seja descaracterizado, que ele não suma, né, ele é algo tão importante que merece ficar, né, para a posteridade, né, como um patrimônio, né, como uma herança cultural a todos. De maneira muito sucinta, o tombamento é isso. Né? O problema maior é que as pessoas desconhecem mesmo o que é o processo de tombamento. Eu não sei se tem alguém aqui que é de Castro ou não, mas em Castro, que fica mais ou menos uns 40 quilômetros aqui de Ponta Grossa, eles têm um centro histórico fantástico, assim, muito bonito, muito legal mesmo. E em determinado momento, isso também é muito tempo atrás, não vou saber precisar quando, eu acho que foi tipo em 2005, mais ou menos, 2006 talvez, foi feita uma proposta de tombamento, né, do centro histórico de Castro, pensando nisso, né, para preservar isso, manter todos esses valores que estão presentes ali, né, o valor histórico e cultural principalmente tem ali,
arquitetônico até que não é tão, assim, exponencial, assim, não aqueles prédios assim, que você só olha a fachada e fica de boca aberta. Assim. Mas o valor histórico e cultural é incrível. E foi aberto o processo. Né? E determinada etapa desse processo de tombamento, você tem a consulta popular. Né? Então, você sempre, esse ato é público, né? Você abre a discussão. Né? Você vai para algum lugar, tipo uma Câmara de Vereadores, né? Não sei, um teatro, alguma coisa, você faz a chamada pública, você deixa a população inteira sabendo o que vai acontecer ali e convida todos os moradores, né, a participarem desse debate, né, desse processo. E aí, né, dentro desse processo, vai ter os contrários e vai ter os defensores do processo. E eu lembro especificamente nesse caso de Castro, né, a gente estava tendo uma aula, aqui no EPG, inclusive, e o professor levou a gente para assistir esse debate. E quando a gente chegou lá em Castro, a gente chegou bem no momento em que os contrários ao tombamento estavam discursando, né? Estavam fazendo suas alegações, né? Que aquilo atrasaria a vida da cidade, que aquilo seria pior, né? Que isso levaria ao colapso. Sempre eles falam isso, né? Se tombar, né? Tudo que está sendo cuidado hoje com o tombamento, as pessoas vão deixar de cuidar para cair de uma vez. Eles tentam inverter o argumento, né? E entre esses discursos chamaram uma senhora lá, não tenho a menor ideia de quem ela seja, mas ela é moradora da cidade. Uma senhora assim, de, sei lá, de 60 anos. E ela sobe na tribuna para falar, né? E ela começa a falar assim, né, com muito carinho sobre todos aqueles prédios, assim, o que já é estranho assim, para quem é contrário, né? E ela começa a falar que aquilo era muito bonito, que aquilo marcou a infância dela, né? Ela faz todo um relato bem emocional, assim. E aí ela fala, né, entre as suas palavras, que é contrária ao tombamento, porque aquilo é muito bonito e ela entende que aquilo é muito importante, não só para ela, como para a cidade, a ponto de que aquilo tem que continuar lá. Né? Aquilo não pode ser tombado. Né? E aí a gente tipo, deu um nó na nossa cabeça. Tipo, como assim? Não tô entendendo o que essa senhora está falando. E aí, tipo, quando ela finaliza o discurso dela, a gente entende, né, que ela foi chamada lá, né, para dar um depoimento sendo uma pessoa da cidade, mas o que ela achava que era tombamento, ela achava que iam pegar um monte de trator e ia passar por cima daquilo, ia tombar literalmente. Ela achava que ia ser destruído aquilo. Né? Então, para a gente ver o nível de despreparo que às vezes acontece assim, nesses casos. Né? Então, você pega uma senhora, né, uma pessoa que geralmente tem um carinho gigantesco de todos, né, um respeito muito grande de todo mundo, e ela nem sabia o que ela estava falando, na verdade. Né? Então, na verdade, ela teria que ser chamada pro lado, né, dos defensores do tombamento. Né? E esqueceram de explicar para ela o que era o processo de tombamento em si. Então, esse desconhecimento é comum, assim, não é o caso de uma senhora que mora lá em Castro, é nós, né? São os meus pais, são os meus familiares, né? A gente não sabe muito bem o que é isso, né? E muito da contrariedade ao processo de tombamento vem disso, vem do desconhecimento mesmo, de fato. O que pode ser tombado? O que a gente pode pedir o tombamento? Né? A gente pode tombar praticamente tudo, assim, né? Vamos falar assim, né? De uma forma geral. Então, pode ser tombado bens móveis e imóveis. É mais comum, bem mais comum, a gente ver o pedido e né, uma mobilização maior de bens imóveis, né? Prédios, casas, né? Nesse sentido, é mais comum. Mas os bens móveis também podem ser tombados. Eu já devo ter comentado com vocês, né? A carta lá de Cabral lá quando ele chega aqui no Brasil, né? Então essa carta é um bem tombado. Primeiro documento oficial nosso. Sei lá, o que mais? Ó, não sei lá, a espada lá do Napoleão Bonaparte, sei lá, essas coisas assim que são móveis, mas que têm uma importância, de novo, cultural, histórica, né, se encaixando nesses critérios, ela pode ser tombada. Sempre que está em negrito é o mais importante. Esses bens, eles têm que ser, não, né? Eles serão de escalas diferenciadas, né? Vamos dizer assim, não é exatamente nível de importância, mas assim, que ele seja mais importante, né, para determinados nichos, vamos dizer assim. Então, vocês vão ter bens tombados a nível municipal, então
sei lá o que, que nós temos aqui em Ponta Grossa, né? A própria mansão Vila Hildo, que eu falo um monte para vocês, né? Ela é tombada, acho que a mansão Vila Hildo acho que é estadual. Pois eu não vou lembrar. Mas, tipo assim, um bem ele pode ser tombado a nível municipal apenas, né? Então, dentro do município ele é importante, tem essa carga lá cultural, né? Ele pode ser estadual, tipo Vila Velha. Vila Velha é um parque estadual e ele é tombado a nível estadual. Ele pode ser a nível federal, aqui em Ponta Grossa nós não temos nenhum bem que seja federal, ou internacional. Então são diferentes escalas, né? Quando entra nessa escala do internacional, vai entrar como aqueles patrimônios da humanidade, que a gente fala bastante, né? E quando é a nível federal, a gente vai falar sobre bens nacionais, né? Tipo, Brasília, por exemplo, é um bem nacional, né? Todo o seu plano piloto, principalmente. Principalmente não, acho que unicamente, né? O plano piloto de Brasília. O centro histórico lá do Rio de Janeiro, que a gente viu fotos aí da Cinelândia e tudo mais, né? Isso é federal. Então, o que, que pode ser nisso? Né? Pode ser fotografia, pode ser um livro, pode ser acervos completos, né? Mobiliários, utensílios, obras de arte, edifícios, né? E ruas, praças, bairros, cidades, né? A cidade inteira, tipo Ouro Preto, por exemplo, né? Patrimônio da humanidade. Regiões inteiras podem ser também, florestas, né? Enfim, também tem de tudo aí. Né? Praticamente pode ser qualquer coisa. Somente é aplicado, né, esse processo de tombamento, né, quando esse bem, aquilo que a gente quer que seja tombado, né, ele tem algumas características, né. A primeira delas é que ele seja, né, que se enquadre lá nos critérios lá de ele ser, ter um valor histórico, cultural, não precisa ser todos, né, histórico ou cultural, ou arquitetônico, ou ambiental. Então, esse seria um primeiro critério, né? E ele tem que garantir em si, né, por ele continuar existindo, a preservação da memória e de referenciais coletivos. E aqui eu já vou brigar um pouco, a gente já falou também no modo anterior, né? Quase sempre esses bens que são tombados, eles não representam um referencial coletivo, né? Quase sempre eles têm um referencial bastante restrito a uma classe predominante, né, da sociedade. Mas, né, não vamos brigar de novo nessa história. Mas tem que preservar a memória, né? Não sendo possível, né, utilizar o processo de tombamento como um instrumento de preservação de bens que sejam apenas de interesse individual. Por exemplo, eu conheci lá a minha esposa num banquinho da Praça X. E aí esse banquinho da Praça X tem uma importância gigantesca para mim. E aí eu, né, como eu sei como que faz um processo de tombamento, vou pedir o tombamento daquele banquinho. Né? Só que esse banquinho ele não preserva a memória em um referencial coletivo. Né? Esse banquinho representa a minha memória. Né? Um fato que marcou a mim, não a vocês, não a ninguém. Né? Então não pode ser feito dessa forma. Isso tenta, né, mudar um pouco esse pensamento, né, de que é só para garantir lá que a casa do Vosgrau lá que acabou de morrer seja tombado, porque, né, para a família dele é importante. Ainda que ele tenha sido um prefeito, né, e aí talvez tenha algum referencial coletivo aí, né, mas eu sou, né, enfim, não vou comentar. Mas tem que ser algo que represente assim, a coletividade, né, tipo, o todo. Né? Por exemplo, a nossa prefeitura. A nossa prefeitura tem um contexto histórico e cultural muito grande, né? Ainda que vocês possam achar ela feia, ela horrível, né? Enfim, mas ela tem uma importância bem grande porque nós não tínhamos uma prefeitura, né? Antes de ser construída a prefeitura, nós tínhamos um monte de lugares com um monte de coisas. Então, eles queriam lá na Secretaria do Meio Ambiente, era lá na casa X. Eles queriam lá na Secretaria da Cultura, era do outro lado da cidade. Era tipo tudo espalhado na cidade. E aí entra um prefeito e ele decide construir uma prefeitura para agrupar tudo isso. Então, ela tem um referencial coletivo muito importante. O ideal, né, nesse processo é que não se tombe um objeto isolado, né, mas um conjunto significante. Esse é o processo perfeito, né? Só que não acontece, né? A realidade é essa. É muito mais. Já é difícil, na verdade, tombar alguma coisa. Não é uma coisa muito fácil. Mas já é difícil tombar tipo, uma casa. Né? E imagina agora tombar uma quadra. Né? É muito mais difícil, é muito mais complexo o processo. Né? Mas quando a gente tem essa possibilidade de ter tipo, um conjunto tombado, né? Um conjunto paisagístico, né? Um conjunto arquitetônico, sei lá, né? Seja qual for o porquê desse tombamento, ele fica
muito mais importante e o seu valor cultural, o valor estético e principalmente para nós que o valor turístico é muito maior. Tipo, é incomparadamente, né, incomparavelmente melhor se tombar um conjunto inteiro do que uma casa. Por que, que eu digo isso? Porque quando a gente for fazer uma saída técnica por aí, seja na Lapa ou seja aqui mesmo em Ponta Grossa, a gente vai em alguns pontos, assim, que são os pontos focais que a gente chama, né? Os pontos de maior interesse. Né? Um desses pontos vai ser nessa rua que eu falo bastante para vocês, da Rua 15. Né? A gente vai parar ali mais ou menos na esquina do Botequim, com o Cine Teatro Ópera, né? E ali a gente vai começar a caminhar em direção ao Parque Ambiental, né? O Complexo Ambiental, né? E a gente vai percebendo isso quadra após quadra, você vai ter pelo menos umas 4 quadras assim que são muito legais de você andar por ali. Né? E aí vocês parece assim que a gente voltou no tempo, parece que a gente, né, está num outro ambiente. Né? As ruas são diferentes, rua meio sinuosa, né? Tem muita área para a gente caminhar, né? Um mini calçadão que tem ali. Faz a gente consiga refletir mais sobre as coisas. É diferente da gente estar andando, por exemplo, na Vicente Machado, que é a nossa rua principal da cidade, e a gente está descendo no sentido terminal, por exemplo, a gente olha de um lado loja A, loja B, Mercado Móveis, loja 100, Casas Bahia, Magazine Luiza, todo um monte de loja. A gente chega num ponto tem uma casa de esquina, que nem é na esquina mais, né? Tem uma casa ali, que era a antiga casa de idiomas Words, hoje eu não sei o que, que é. Talvez vocês estejam localizando mentalmente ali que eu estou falando, bem do ladinho da loja I100. Né? Então vai ter um monte de loja, um monte de comércio, aí você se depara com uma casa tombada que é maravilhosa, é incrível, é muito legal. Só que você vai ter essa experiência de muito legal ali por uma fração de metros. Né? Então você vai ter que olhar certinho no ângulo dela para esquecer que tem um monte de comércio do teu lado. É diferente, a experiência é outra. Né? Então, quando a gente tomba um conjunto, fica mais importante, principalmente na nossa questão do turismo. Né? Essa casa da World a gente vai comentar um pouco mais pra frente. Ela tem outros problemas além disso. É... Tá, então falamos como que se procede isso, o que é o tombamento antes de qualquer coisa, né? O que pode ser tombado, né? E os valores que isso inclui. Dentro desses livros que eu falei para vocês, né, que tombar nada mais é do que registrar num livro, a gente vai ter 4 livros, né, específicos aí. Então, esses livros eles vão ter temáticas. Né? Então, o primeiro, o livro 1, né, ele se refere a coisas que têm a ver com arqueologia, com etnografia e com paisagem. Né? Então, é o livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico. O que vai nele? Né? Vai também a arte ameríndia, né? Então seria aquela arte naive, né? Aquela arte mais rupestre, digamos assim, né? A arte mais... Enfim, já entenderam, né? A arte ameríndia é arte popular, monumentos naturais, sítios e paisagens. Então, se a gente quiser, por exemplo, tombar lá o Buraco do Padre, né? Ele vai entrar nesse livro aqui, do tombo 1. O livro 2, né, ele vai estar vinculado a bens e obras de arte histórica. O livro 3, o das belas artes, arte erudita, nacional e estrangeira. E no livro 4, né, as artes aplicadas. Né? Então, utensílios, mobiliários e coleções. Então, por exemplo, vamos imaginar lá que existe lá uma rede de pescar artesanal lá né, os caiçaras fazem isso à mão, lá traçando algodão, sei lá o que eles fazem, mas eles criam lá uma rede de pesca artesanal deles. Esse tipo, né, de obra de arte, aí se muda, né, o contexto, né, de um utensílio de trabalho para uma obra de arte, ele vai entrar nesse livro 4. Então são apenas esses 4 livros. Né? Vocês têm acesso a eles, só dá um Google, né? É muito simples de vocês encontrarem esse tipo de coisa. Quando a gente faz, todo momento ele vai entrar lá, né? Vai entrar uma página lá, sei lá, um pouco mais que uma página, né? Vai dizendo lá, a UEPG é um prédio edificado no ano X pelo arquiteto Y, ele tem as seguintes características, né? Estilo da fachada tem a ver com a arquitetura, sei lá, moderna, as janelas são não sei o que, não sei o que, e o piso é feito de não sei do que. Vai ter tipo um descritivo, assim, geralzão, vai ter uma fotinha, né? E vai ter lá, tipo, né, dado essas características, o prédio foi considerado importante do ponto de vista, né, histórico para a cidade, né, cultural, não sei o quê, e também educativo, e por isso ele é tombado, né, a nível municipal, estadual, whatever. Tá? Basicamente é isso, né?
O que nós temos aqui, né? Temos alguns exemplos, né, de bens tombados, né, de bens que já são tombados, né? Então, o primeiro exemplo é um utensílio qualquer, né, que foi, né, um utensílio arqueológico, né, que foi escavado, foi reencontrado, e foi remontado isso, né, e tem uma importância muito grande. A gente olha assim, poxa, mas é só um, sei lá, só um vasinho, só um, né, qualquer coisa, né? Nós vamos pensar que para nós é só um vasinho hoje, né? Imagine fazer isso sem tecnologia nenhuma, né? Então, há uma importância histórica bem grande. E do lado nós temos, né, alguns profetas, né, esculpidos em pedra-sabão por um cara aqui no Brasil, né, mega importante, mega, né, conceituado, que a gente chama ele pelo apelido, né, um apelido bem pejorativo, inclusive, né, o escultor dessas obras da direita aí, né, o Antônio Francisco Lisboa, e a gente conhece ele por um apelido bem punk, assim, chamado de Aleijadinho, né, a gente chamava ele de Aleijadinho. Ele tinha eu não lembro qual era a doença dele, né, mas ele tinha uma doença, acho que degenerativa, inclusive, em que foi fazendo com que ele... Eu não lembro exatamente a história do Aleijadinho, depois vocês procuram lá. Eu não sei se ele tinha dificuldade né, de se movimentar ou se ele, né, foi ficando paralisado, não lembro o que era, mas foi, né, ele tinha um problema de saúde, né, e aí chamavam ele de o aleijado lá, né? Então, né, para ficar um pouco menos pesado, né, a gente chama ele de aleijadinho hoje. Né? São bens que são tombados, né? Então, tem um exemplo aí que está provavelmente no museu, né, num lugar, né, que não pode ficar aberto ao público, né, e as estátuas de pedra-sabão do Aleijadinho que, né, estão disponíveis, né, ao ar livre, né? A gente vai para Minas e observa isso, né, de pertinho, né? Bem interessante. Como é que a gente pede, né, o processo de tombamento, né? Como que faz esse processo, né? Qualquer pessoa, né? Nós aqui, né? Qualquer pessoa, né? Ou qualquer órgão, né? O que é mais comum de acontecer, né? Então pode pedir o processo de tombamento. Se a gente decidir lá, vamos pedir para tombar lá, sei lá, qualquer coisa. Né? Vamos pegar o exemplo da UEPG de volta. Vamos tombar o UEPG, né? Qualquer um de nós pode fazer esse processo. Mas não é muito comum uma pessoa física, né, pedir isso. Né? Geralmente ela acontece por meio de algumas entidades. As ONGs têm um processo bem importante tem um papel bem importante nesse processo, né, de fazer esses pedidos. O poder público por si só também pode, né? O que acontece geralmente quando uma pessoa física pede, né, é que faz o requerimento e manda lá para a Secretaria de Cultura, e aí meio que o poder público meio que toma a frente desse processo, né? E toma as medidas, né, legais necessárias. Mas pode ser feito também diretamente pelo poder público, né? De repente lá a nossa prefeita aqui viu lá que a casa do Vosgrau é importante e ela pode, né, a prefeitura, né, ela na figura da prefeitura pode pedir o processo de tombamento, por exemplo. Né? Por iniciativa, né, no final, o CPC lá que eu falei era coordenadoria, não era comitê, não lembrava o nome, né, da Coordenadoria do Patrimônio Cultural que está vinculado à Secretaria de Estado de Cultura. Né? Então, esse é o processo, assim, como é que começa a coisa, né? Para a gente fazer esse pedido, né, a gente tem a necessidade de descrever, dar alguns detalhes. Né? Então, a gente tem que descrever com exatidão onde que está esse bem, a gente pede o tombamento dele e quais são as suas características, né, principalmente. E aí, depois disso, uma justificativa do porquê que está sendo tombado. Né? Isso tenta evitar, por exemplo, de que vocês peçam o tombamento, por exemplo, de todas as casas que estão ao redor da sua, porque vocês simplesmente não querem que algum dia tenha um prédio do lado da sua casa, porque o prédio vai gerar uma sombra, sei lá, por exemplo. Enfim, você tem que justificar o porquê daquilo. Né? E essa justificativa ela vai ter um peso maior se você colocar os aspectos lá histórico, cultural, arquitetônico, que a gente já viu. Né? Então tem que fazer isso. Existem alguns modelos, mas esses modelos, esses documentos padrões, eles não são, né, recorrentes, eles não são uniformes, então eles vão mudando ao longo do tempo. Assim. Mas basicamente, assim, se vocês quiserem pedir um tombamento de alguma coisa hoje, vocês vão ter que colocar mais ou menos essas informações aqui, mais ou menos. Né? Então, se ele é imóvel, por exemplo, né, no caso aqui que seja de uma casa, né? Então, que rua que ele está, qual que é o número, que bairro, né, qual é o município, o CEP, informações gerais sobre localização, né? Agora está tendo também,
né, alguns processos estão colocando já a coordenada geográfica, né, tipo do GPS, assim. Então é o ponto exato mesmo, né, para não ter nenhuma dúvida, né, se iniciar o tombamento da casa do teu vizinho ao invés da casa que você de fato quer. Aí você coloca se é pessoa física, pessoa jurídica, se é poder público, etc. Né? Quem que é o proprietário disso? Né? O nome dessa pessoa, né? Você tem que ter algumas informações tipo essa, né? Porque a pessoa que é o proprietário, né, do bem, ele precisa ser notificado. Né? Então, você vai facilitar bastante se já colocar todas as informações aqui. Quem que tem interessado, quem que está pedindo, né? Então vamos pensar que é nós aqui. Então, o nosso nome, onde que nós moramos, né? Tudo mais, tudo bem identificado. E aí vem a parte mais importante, né? Que é o último quadradinho aí, né? O que a gente está fazendo com esse processo todo? A gente pode simplesmente, né, denunciar que está acontecendo alguma coisa errada, né, pedir algumas informações, né? Eu quero saber mais sobre a casa tal. A gente pode, né, entre outras coisas, né, fazer o pedido de tombamento, né, que é o que mais importa para nós aqui nesse momento. Ou se a gente está do outro lado, né, se a gente é o proprietário, a gente pode fazer a contestação desse pedido, né? Tipo, o proprietário tem todos os recursos do início ao fim, né, para contestar esse processo, né, para tentar barrar esse processo. Enfim, aí você vai colocar algumas coisas aí, as informações gerais, né, nessa parte de solicitação. Um modelo de justificativa, né, que esse aqui eu copiei e colei de um processo de tombamento, só para vocês terem uma ideia, eu só tirei os nomes dos lugares aí para, né, para não localizar o bem que era esse processo, né? Mas basicamente a parte importante aqui do processo de justificativa, né, ele seria mais ou menos isso aqui. Então, o artigo XX da lei estadual, se for aqui no Paraná, por exemplo, né, a nossa lei é a 1211, 1211, e ela é uma lei bem antigona, lá de 53. Né? Então, o artigo, sei lá, 2 da lei 1211 de 53 orienta que os pedidos de tombamento sejam instruídos com os documentos, a lista de documentos, sei lá, né, o registro do imóvel, sei lá, o alvará de alguma coisa, não sei, os documentos que vão estar na lei lá pedindo. Cada lei, né, cada estado vai ter a sua exigência diferenciada. De acordo com os documentos tal. Cabe destacar que o imóvel X, vamos pensar lá, o EPG, foi inaugurado em 1502, né, e até hoje tem suas características iniciais, né, e já não é mais realidade para o EPG, né, porque o EPG acabou de trocar suas janelas, né, o EPG do centro, principalmente, né, acabou de trocar todas as suas janelas, o que, amém, graças a Deus fez isso, mas já não mantém mais suas características originais, né, talvez se a EPG fosse tombada, por exemplo, a EPG não poderia ter feito a reforma que ela fez agora, né, o que seria bom e ruim ao mesmo tempo. Seria bom para manter as características originais, mas seria péssimo do ponto de vista de usabilidade, né? Nós temos ou tínhamos, não sei como que tá, porque a gente não deu aula lá ainda, né, depois que foi feita a reforma, mas tinha um problema muito grande em relação ao barulho da rua, né? O nosso bloco é o bloco A, que ele fica ali na lateral esquerda, olhando de frente ao EPG, lateral direita, olhando de frente ao EPG, e ali passa muito ônibus, muita moto, ambulância, então tem alguns horários de dar aula ali que é quase que impossível, assim, em alguns momentos, né? Tá passando ônibus, moto, os motoboy aí, né, com escape, né, tudo aberto, tudo barulhento, passa uma ambulância, então é muito barulho. Então, às vezes, incomoda, né? Às vezes é ruim. Então, seria ruim por isso, né? Teríamos que encontrar uma outra forma de fazer um isolamento acústico nas salas de aula, mas sem tirar as características das janelas, por exemplo. Conforme poderá ser comprovado com a comparação das fotos, né? Você coloca a foto lá da inauguração da UEPG lá em 1500, lá com o Cabral lá na UEPG, lá tendo uma aula de turismo, e a foto de hoje, 2021, com a gente fazendo aula online. Então, você mostra lá as duas fotos. Então, você já provou que a UEPG há 500 anos, né? Não é 500 anos, mas há 500 anos ela se mantém com as mesmas características. Pô, show de bola. Indubitável, né? Então, sem dúvidas que a antiga sede da UEPG tem, né, inestimável valor histórico, né? Suas linhas arquitetônicas têm um valor artístico importante, o arquiteto que fez isso é o arquiteto, sei lá. Então, é inadmissível, né? Não podemos admitir que, né, pode ser cotada a venda da UEPG, né, para ser demolido e construir aqui uma loja sei lá, uma loja da Havan, aqui, Havan Ponta Grossa, não sei, qualquer loja. Então,
Estou dando só um exemplo aqui, né? Então, aqui nesse processo, né, específico aqui, um prédio específico, né, estava sendo cogitado ser vendido para que né, uma loja varejista mesmo, de fato, queria se instalar naquele espaço. Então não falta, né, ainda vai além, né? Não falta imóvel nas proximidades, né? Então, não precisa ser o EPG, pode ser na quadra de baixo, na quadra do lado, uma quadra para cima, sei lá, né? Que está nas proximidades daquela região ali, né? Que pode ser feito isso, né? Então eles podem, né, demolir outros lugares, vamos demolir, sei lá, Manarim ali, né? Se exploda Manarim, né? Mas o EPG fica, por exemplo. É, então, tá na mesma região e aí se quebra um argumento, né? Que geralmente os caras falam, não, a loja tem que ser instalada nesse ponto aqui por o anel logístico, né? Porque entrar nesse mercadorias é mais fácil e tal. Então, você deu até uma solução aqui para os caras, né? E aí vem um apelo sentimental também, né? Aqui. A história de uma época, né? Em várias gerações da nossa cidade passou pela UEPG, né? Aí você vai colocar lá quantos dentistas, quantos médicos, quantos advogados, né? Que fizeram o bem para a sua cidade, se formaram aqui. Você vai colocar um monte de coisa assim, né? Então aqui tem essa carga sentimental também, né? Vidas foram modificadas através dos relacionamentos sociais, né? Então, eu sei lá, eu não sei lá, o fulano casou com a não sei lá quem, porque se conheceram aqui na UEPG e depois ganharam o Nobel da Paz, sei lá, um troço. Você vai colocando tudo que você tiver de informação, de coisas que vão ressaltar, que ajudem a fortalecer esse pedido, vai colocando, porque vai ajudar isso. Namoros se transformar em casamentos, né? Famílias da nossa atual sociedade, enfim, se vai colocando um caminhão de coisas. Essa justificativa aqui, né, ela tem dois caráteres principais, né? Como a gente pode observar nesse trecho aqui. Não vou ler, né, todo o resto, é só esse pedaço que eu copiei e colei aqui. Mas ela tem uma parte que é extremamente técnica e ela tem uma parte que ela é mais, né, sentimental, mais lúdica, vamos dizer assim. Então, você vai ter a parte técnica que vai descrever com exatidão coisas, né? Valor histórico, né? Estilo arquitetônico, quem construiu, quando construiu, por que construiu, enfim, todas as partes técnicas. E casando com essas informações técnicas, você vai colocando a parte lúdica, né? Que você vai ressaltando esses valores. Né? Esses valores, eles não são... Acho que já conseguiram perceber isso, né? Os valores que a gente impõe ao patrimônio, eles não são valores unicamente econômicos, né? Geralmente a gente fala de valor, a primeira coisa que a gente pensa é em preço, né? Em quanto vale isso, né? Só que quando a gente vai para a esfera do patrimônio, os valores são outros, né? Então, o valor cultural é muito maior do que o valor econômico. O valor social, na realidade, qualquer valor é maior do que o valor econômico. A realidade é essa. Por exemplo, né, Ponta Grossa é conhecida, ou era conhecida, né, por ter uma produção de areia muito boa, né, muito boa mesmo. Né, Rio Tibagi, eu não vou saber o nome dos rios. Mas a gente tinha uma base, né, de um depósito de areia muito grande aqui na cidade. E isso foi sendo explorado ano após ano, né? Até hoje é explorado. Só que a qualidade da areia, né? Se vocês conhecerem alguém que é construtor, que é pedreiro aí, e vai perguntar para os caras, eles vão falar para vocês que a areia há 10 anos atrás era outra, era melhor, né? E a areia, ano após ano, ela vai ficando pior. Então já está ficando mais difícil de encontrar aquela areia assim, bem branquinha, né? O padrão que vocês pensam em areia. A areia que a gente está construindo hoje ela já é bem mais amarelada, assim, tipo, ela é diferente, né? A gente está cavando cada vez mais fundo para conseguir essa areia, né? Então a gente tem esse problema. Vai chegar um ponto que vai acabar, como qualquer outro recurso, né? Vai acabar. E quando acabar, o que vai ser feito? A gente vai ter que continuar construindo casas, por exemplo, e a areia é uma parte importante da construção de casas. Né? Aí começam alguns problemas. Por exemplo, Vila Velha, né? Todos os arenitos de Vila Velha já tem esse nome por si mesmo, né? Arenito, né? Vem da areia. Né? Então a taça, por exemplo, é um caminhão de areia. Né? Se vocês pegarem lá a taça, colocarem ela num triturador e moerem ela, né, infinitamente, vocês vão ter uma areia de uma qualidade fantástica, né? Porque é uma areia sem terra, né? Sem contaminação nenhuma, né? Uma areia quase que pura. Então, o que a gente faz? Né? A gente deixa a Vila Velha do jeito que ela está lá, a taça, né, o camelo, o navio, tá do jeito que estão lá, não mexe lá, ou vamos triturar todo aquele espaço lá para continuar construindo, né?
para mim a resposta é muito óbvia, né? O valor de Vila Velha estar lá do jeito que ela está, sem a gente fazer nada, é muito maior, né? É incomparável, não tem nem como pôr numa balança isso, do que a gente demolir tudo aquilo para fazer em casa, né? Não faz sentido, né? Então, o valor cultural, o valor histórico, o valor ambiental de Vila Velha né, coloca o valor econômico lá de um caminhão de areia, tipo, né, para nada, né? Não faz sentido nem abrir essa discussão, né? Só que vai ter gente que não vai pensar assim, vai ter gente que vai pensar diferente, né? Mas aí que tá os valores que a gente vai colocando, né? Algumas pessoas colocam o valor econômico acima de qualquer coisa, né? Então, né, a gente tem que ter argumentos para conseguir, né, debater com com um poder, né, de persuasão melhor, assim. Então, a gente tem valores, né? Claro que num caso hipotético desse de Vila Velha, entre demolir lá tudo para, né, para fazer casa, calçada e parede, essa é uma discussão que nunca vai acontecer, né? Porque a diferença é tão brutal que não faz sentido. Mas em outros casos, essa discussão é bem relativa, né? E aí vocês vão ter que ter um poder de argumento bem grande para conseguir ou não as coisas. Com a abertura, eu juro que eu faço esse último slide aqui, gente, porque 9h45 já, né? Com a abertura do processo, né? Quando vocês oficializam esse pedido lá à Secretaria de Estado de Cultura, a CPC vai fazer uma pesquisa em cima daquilo que se colocaram, né? A gente fez todo esse documento e mandou para eles. Eles recebem esse documento e vão fazer uma pesquisa para ter um embasamento técnico e documental desse processo. Então, eles vão ver se o prédio realmente corresponde com aquilo que vocês falaram, né? Se as informações que estão colocadas ali são verdadeiras ou não, e eles vão emitir um parecer técnico lá deles, isso. Então, eles vão, com esse parecer, né, sobre o valor do bem, o valor estético, o valor paisagístico, o valor arquitetônico, etc., ele é encaminhado ao conselho, né? Esse conselho vai ter um monte de conselheiros, logicamente. E esses conselheiros vão debater também esse processo. Se nesse conselho for favorável, né, tipo, faz sentido tudo que está sendo colocado aqui, né, e esses valores são importantes para a posterioridade. Então, show de bola, vamos dar continuidade. A partir desse momento, né, o proprietário ou a proprietária do imóvel é notificado, né, ele recebe uma comunicação oficial. Não sei se é sua casa ou o prédio que você possui, né, foi requisitado um processo de tombamento, né, por tais motivos, né, e você tem um prazo para contestar ou concordar. O concordar é meio difícil, assim, o proprietário, tipo, responder lá, não, tudo bem, show de bola, vai, segue em frente. Geralmente, quando eles não contestam, né, que eles não negam o interesse deles, né, que eles falam assim, não quero, eles deixam passar o prazo, simplesmente. Tipo, não vou nem responder esse troço aí. Só que a partir do momento que ele é notificado, né, então vai tipo um oficial de justiça lá, ele assina, né, ele dá a ciência naquele dia que ele recebeu a notificação. A partir do momento que a gente recebe essa notificação, o bem já está protegido como se ele fosse tombado, né? Por quê? Porque a gente tenta inibir esse processo de destruição, né? A questão que acontece bastante nas madrugadas, né, das nossas cidades, os prédios pegam fogo do nada, né? Então você tenta inibir isso, né? Então o cara é notificado, né, teu prédio X ou tua casa Y, entrou com processo de tombamento, e a partir desse momento o prédio já está protegido. Você não pode alterar as características do prédio até que o processo seja encerrado. Então tenta se proteger isso, né? Até que haja uma homologação do tombamento, né, com uma inscrição do livro do tombo ou não. Esse processo ele pode ser voluntário, o que quase nunca acontece, né? Então, vocês lá são donos lá da UEPG e pediram lá o tombamento da UEPG, ou ele é compulsório, né? Quando acontece de uma outra pessoa, né, ou um outro órgão pedir o tombamento desse imóvel. Então, são as duas formas que acontecem aí. 9h50 já, né? A gente termina por aqui, gente. Aí na semana que vem a gente dá continuidade. Eu sei que essas coisas do tombamento, né, vai para a parte de leis e tal, às vezes pode ser um pouco complexo, né? Eu tento deixar a forma mais simples possível aqui para vocês entenderem o processo como um todo, né? Porque se eu for ficar citando lei, ficar citando artigo, ficar citando um monte de detalhes, né, esses detalhes não vão fazer muita importância para vocês agora, né? Porque se vocês forem fazer um pedido de tombamento, vocês não vão estar sozinhos. É muito raro alguém sozinho fazer isso, né? Tipo, pedir um impeachment no presidente. Vocês não fazem sozinhos, né? Vocês precisam, né, de uma equipe trabalhando junto.
E aí essas partes de ler, esses detalhes, né? Quais documentos precisam anexar, essas coisinhas assim, elas vão mudando ao longo do tempo. Então, eu entendo que não é tão importante vocês terem isso de cabeça, assim, eu preciso do documento A, B e C para pedir, né? Porque amanhã pode ser que mude isso, né? Então, eu prefiro mostrar para vocês o processo como um todo, né, para tentar facilitar o entendimento. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta, alguma contribuição, né, podem ficar à vontade. Se vocês não tiverem nada, deixa eu parar de gravar aqui. Se vocês não tiverem nenhum comentário, nenhuma dúvida, a gente encerra